Olá, começamos pela Rede TV Comunitária de Brasília, mais uma edição do nosso programa. E hoje temos uma convidada especial, que é a nossa Vera Leda Ferreira de Moraes, fundadora do SEICOM DF, presidente da FETRATU, vice-presidente da nova Central Sindical do Distrito Federal, e nós vamos conversar também presidente do Conselho do Trabalho da Secretaria do Trabalho do Distrito Federal. Hoje a gente vai falar, como já anunciamos, sobre reforma trabalhista, sobre organização sindical, o futuro do trabalho, né? A portaria última que saiu do Ministério do Ministério, que seria o Ministério do Trabalho, mas que está pelo Ministério da Justiça, mas tem outro ministério também, que a Vera vai falar sobre isso. E tá aí, vamos entender, aprender. Eu acho que a gente precisa prestar atenção nessas informações, porque as pessoas não têm o costume de ler, né? Mas a gente precisa, pelo menos, tentar entender aquilo que envolve as nossas categorias profissionais, seja a categoria de terapeutas ou todas as outras de trabalhadores, né? E esse programa está aqui à disposição justamente para que a gente passe a aprender mesmo. Eu estou aprendendo muita coisa nesse campo. E se a gente aprende, se a gente entende, não fica sendo massa de manobra, concorda? Porque você ou aprende, ou vai ouvir um lado, ou vai ouvir o outro. Então vamos tentar aprender isso que a gente está oportunizando aqui nesse programa, e o programa é nosso, ok? Então vamos falar com a nossa querida Vera, e vamos iniciar, Vera, vamos começar pela reforma trabalhista. O que é isso? Né, para o trabalhador que provavelmente não leu, realmente, né, a maioria não lê. Vamos explicar com detalhes para que eles entendam todo esse processo a partir dessa mudança, quando o Ministério do Trabalho foi passado para outros ministérios, não é isso? Vamos tentar entender isso aí? Vamos explicar para a gente. Boa tarde, Adeilde. Boa tarde a todos os terapeutas. Trago aqui a nossa homenagem a todos vocês e a você especialmente, pelas nossas entidades de representação, especialmente a nova Central Sindical de Trabalhadores, da qual a Federação de Terapeutas é filiada. Adeilde, nós enfrentamos aí uma reforma trabalhista que teve um cunho muito grande também de reforma sindical, né? Então, o trabalhador, ele foi basicamente pego de surpresa, houve essa transição de governo, assumindo o presidente Temer, e tudo isso trouxe uma confusão muito grande, e eu creio que não houve tempo hábil para que se discutisse amplamente essa reforma com a classe trabalhadora e as entidades de representação da classe trabalhadora. Eu chamo a atenção aqui para os trabalhadores, em especial para o grupo de terapeutas, da necessidade de voltarmos a nos fortalecermos. O slogan da nossa confederação, inclusive, é "Juntos somos fortes". Mas isso não pode ficar apenas no slogan. Nós temos que efetivamente buscar a união da classe trabalhadora. E só dessa forma a gente conseguirá avançar e buscar alternativas que não sejam tão danosas para a construção de tudo que fizemos durante o processo democrático, e isso desde Getúlio, a construção de uma grande CLT. Eu costumo dizer para os meus amigos que falam tanto da velha CLT, mas foi com essa CLT que nós construímos e desenvolvemos o Brasil, né? E isso muito pela força da classe trabalhadora. E tudo isso foi um pouco desmantelado para atender às novas exigências de mercado, e essas novas exigências que, se estão aí postas, nós temos que estar nos formando, nos qualificando para poder enfrentar a nova realidade do mundo do trabalho. Então, Vera, é por aí. Mas tudo isso faz parte da caminhada da humanidade, né, da evolução. Toda mudança de governo, sempre existem algumas coisas a serem trabalhadas de acordo com o que se pensa. A mudança está aí sempre. O que a gente precisa pensar nesse caso? Que essa mudança atual, agora, com essa reforma trabalhista, reforma da Previdência, tudo está sendo encaminhado de acordo com as necessidades, tanto a deles como as nossas, digamos assim. Só que no nosso caso, eu sempre defendo dessa forma. Se coloca alguma coisa em relação a uma reforma que vai atingir a nós, o que nós, trabalhadores, temos que fazer?
nos unir, como você acabou de falar, e levar as nossas intenções. O que eu discordo muito é essa história desse vandalismo, que a gente sabe que existe sempre, né? E que isso gera uma energia muito negativa e não é legal para nenhum dos lados. Então, se eles colocam, né, se o governo federal coloca uma proposta, os ministérios, enfim, e a gente acha que não está legal, o que a gente tem que fazer? Colocar a nossa proposta, para isso existem as centrais, que em primeira instância nesse caso, não é isso? Depois você explica para a gente direitinho, para o nosso trabalhador, mais ou menos qual o papel das centrais, né? E aí pleitear, vai lá, junta, pressiona, mostra o que a gente quer. Eu acho que o papel seria esse, né? Mas o que fazem? Começa a criar coisas bem desarmonizadas, né? Que são essas greves, essas coisas que eu sou contra isso, eu não gosto nada disso, porque tudo que gera energia de desorganização, energia negativa, não é bom. Então, assim, tudo faz parte da caminhada. Então, vamos pensar, a partir de agora, o que essa reforma faz? Aí eu lembro que há poucos dias eu estive lá, até já falei com você isso, estive lá na Câmara, né, que a gente sempre precisa estar lá, e eu vi uma meia dúzia de policiais fazendo um apitaço, alguma coisa assim nesse sentido. Ok. Para mim não é essa forma, eu cheguei a falar isso, qual é a forma? Se um sindicato está se sentindo, ou uma entidade qualquer, está sentindo que não está bom para si, todas as outras têm que chegar junto e chegar para a quem a gente tem interesse de mudanças e pleitear. Mas pleitear pacificamente, pleitear com posição, para mim tem que ser dessa forma, né? Que tal a gente precisa pensar a partir daí? A gente precisa pensar na nova forma também dos sindicatos, das centrais, de chegar, de abordar e levar, mostrar aquilo que a gente quer aos governos federais. O que você teria mais a falar em relação a essa reforma trabalhista? Bom, Adeide, essa reforma, ela de certa forma, para nós que estamos acostumados a uma modalidade de trabalho, que é o trabalho formal, que é o que efetivamente nós defendemos, ela veio não para reformar, mas para desmontar o que foi construído ao longo de décadas pela união da classe trabalhadora. Eu digo para você que em momento algum, a classe trabalhadora esteve desunida em suas representações de ordem sindical, seja do sindicato, das federações, confederações e especialmente das centrais sindicais. O que a gente denota é que a massa de manobra da qual você fala, ela não vem pelas instituições regularmente constituídas. Todos os movimentos que foram feitos pelo movimento sindical são legítimos. Se chega ao extremo que é a greve, é porque efetivamente quem estava à mesa para discutir e fazer uma composição com as reivindicações da classe trabalhadora manifestou sua intransigência e os trabalhadores, por sua vez, não têm outra ferramenta, outro instrumento para utilizar a não ser o movimento grevista. Mas isso são extremos. Eu digo para você o seguinte: eu particularmente sou contra todo tipo de radicalismo. Radicalismo muito para a esquerda, radicalismo muito para a direita, traz prejuízos para quem quer efetivamente construir um Brasil do qual nós possamos nos orgulhar. Mas dizer para vocês, os terapeutas, de forma muito especial, de que só uma forma existe de nós conquistarmos e garantirmos os nossos direitos. É sabermos votar. No voto, eu costumo dizer que a maioria da população, se você perguntar para quem foi o seu voto no deputado federal ou no senador na última eleição, a maioria talvez não saiba. E cobrar daquele que levou o seu voto. Esse é o único momento na história da humanidade que efetivamente nós somos iguais. Porque o voto de quem está se candidatando à presidência da República é do tamanho do meu voto. Então, há que se respeitar. E a união da classe trabalhadora, eu chamo a atenção também de que o momento é de reconstruir, mas reconstruir de forma racional. E radicalismos não nos levará a nenhum lugar. Nem para a extrema esquerda, nem para a extrema direita.
infelizmente, o presidente que nós estamos, que foi eleito agora recentemente, está com um viés muito radical para a direita. E isso pode trazer prejuízos que não será salutar para nenhuma das partes. E nós estamos efetivamente para construir, e para construir um Brasil melhor, nós precisamos ser racionais e não estarmos buscando direcionar muito para a direita, muito para a esquerda. Porque, afinal de contas, a classe trabalhadora é que impulsiona essa máquina chamada Brasil. Perfeito, Vera. Esclarecido, mas a gente vai para um pequeno intervalo e no segundo bloco a gente continua esse papo. Ok. Vamos. Agradecendo os nossos patrocinadores, eu quero mandar um abraço para o Ivandélio Sanctus, que também patrocina este programa. E você pode acompanhar o Ivandélio nas redes sociais, no Facebook, YouTube. Nosso abraço, Ivandélio, e gratidão por apoiar este programa. Se não são vocês, a gente certamente não teria condições, né, de levar um trabalho maravilhoso desse, essa abertura para as nossas categorias profissionais, que é este programa. O espaço aberto para o trabalhador, especialmente o terapeuta, né? Eu vou colocar alguns informes também. Vai acontecer em Lisboa, no dia 6, 7 e 8 de setembro, a Feira Alternativa Festival de Bem-Estar. É o primeiro maior evento de bem-estar desenvolvido lá, agora já, né, em Lisboa. Mas no dia 4 e 5, já também em Braga vai acontecer o mesmo evento. Então, participem, né? Esse programa, ele abrange vários países. Quero mandar um abraço para o nosso querido Lupe, que está participando. Mas aqui no Brasil, nós temos também a 32ª Feira do Livro, onde o nosso querido Marcos Dias, da Faculdade INAP, vai estar lançando livros dele e autografando, né? Então, parabéns a todos e sucesso aí nos seus eventos. Voltemos agora com a nossa querida Vera e vamos falar um pouquinho sobre organização sindical. Vera, vamos entrar nesse projeto. Deixa eu te falar uma coisinha só.
Quando a gente começou, quando nós começamos há 15 anos, né, a Federação Nacional dos Terapeutas, fundando sindicatos nessa caminhada, lá em 2006, foi quando eu realmente, efetivamente comecei a andar por aqui para ver o que a gente ia fazer. A gente se pautou num livrinho do Ministério do Trabalho, na época, né, onde ele fazia uma orientação da Fundação dos Sindicatos. E em cima disso, dessa orientação de como, né, registrar os sindicatos, etc., o Código Civil também, né, a CLT, nós estabelecemos o estatuto da nossa categoria, e esse estatuto é comum a todos os nossos sindicatos, né? E nessa época a gente descobriu o organograma, a gente começou a entender o organograma do Ministério do Trabalho, que tem na sua base o sindicato, acima do sindicato as federações e acima as confederações. Então, o que acontece hoje, especialmente na nossa categoria, o que tem de associações, sindicatos que não existem, que só são de nome, federações que não deram entrada no Ministério do Trabalho, enfim, não existem, são tidas como associações, não é? Então, isso assim atrapalha muito uma categoria, né? E em cima disso, hoje, como estaria isso com essas reformas? Bom, Adeide, eu acho que a organização sindical hoje ela está pautada pela portaria 501, agora de 2019, e traz as regras para o registro de entidade sindical, seja da base ou nível de segundo grau, que são as federações ou confederações. Essa portaria, ela flexibilizou muito as formas de registro de entidades sindicais. O que nós queremos chamar a atenção para o Ministério da Justiça, e fazemos através do seu programa, é para a observância com relação a entidades sindicais que não são efetivamente entidades sindicais. Então, no início lá, com a reforma trabalhista, que se transformou numa grande reforma já sindical, entabulada, e as portarias que vêm regulando o registro sindical, nós sentimos falta. É óbvio que nós primamos pela liberdade sindical que está estabelecida na nossa Constituição Federal. Mas uma vez que um órgão de Estado é responsável e traça as regras para o registro sindical, é necessário que esse mesmo órgão efetue uma fiscalização de quem efetivamente é uma entidade sindical. O grande prejuízo hoje das entidades sindicais sérias, que têm um trabalho voltado para os seus trabalhadores, de um trabalho voltado para a construção de um país efetivamente, são exatamente essas entidades sindicais, eu diria, de fachada, que acabam prestando um desserviço, e aí na hora de se fazer uma avaliação de todo o movimento sindical, o joio é confundido com o trigo, certo? Então, hoje a portaria, ela traz as regras para o registro sindical, traz as regras tanto para o sindicato de base, como federação e confederação, e não prima por observar nos registros sindicais já existentes quem efetivamente é uma entidade sindical. Como exemplo, a gente cita de entidades que estão há mais de 5 anos sem renovar suas diretorias, de entidades que não estão exercendo com as suas finalidades precípuas, que efetivamente é a negociação coletiva, né? Então, eu acho que essas entidades é que vêm denegrir a atuação do movimento sindical. E chamamos a atenção da classe trabalhadora para que fortaleça as suas entidades sindicais. Nós estamos falando, quando a grande mídia trouxe e bateu muito em cima disso, de que acabou a contribuição sindical, a lei não diz que a contribuição sindical acabou. Ela hoje só depende da sua autorização para que ela venha fortalecer o seu sindicato para as ações do seu sindicato, mas efetivamente de quem exerce a atividade sindical. Né, de quem efetivamente se preocupa em devolver para o trabalhador essa contribuição. Essa contribuição não foi bem esclarecida pela mídia. Uma contribuição sindical que corresponde a
1/30, ou seja, você pega o seu salário, divide por 30, aquele valor você vai contribuir uma vez no ano. Se você pegar esse valor e dividir por 365 dias do ano, você vai ver o quão ínfima é a sua contribuição para todos os serviços que uma entidade sindical efetivamente presta à sociedade, efetivamente presta ao mundo do trabalho e de forma muito especial aos trabalhadores. Nós temos assistências e serviços na área jurídica, na área médica, na área odontológica, na área de qualificação profissional e o que eu considero como primordial da ação de uma entidade sindical é a fiscalização efetiva do cumprimento das normas trabalhistas, por menores que elas sejam, mas efetivamente também a fiscalização do que se conquista em convenções e acordos coletivos de trabalho. Sozinho, você trabalhador não conseguirá fazer isso. Então, fica aqui o nosso apelo, o nosso chamado, conheça de fato a sua entidade sindical, priorize por ela, leve sugestões, veja o que ela está fazendo por você e assim como eu disse que a gente tem que cobrar dos parlamentares eleitos, o trabalhador também tem que cobrar do seu dirigente sindical eleito as ações para que ele se propôs a representar, embasado no estatuto da sua entidade. Pois é, né? No próximo programa a gente vai aprofundar mais isso em relação aos sindicatos, porque tem muita história para a gente discutir em relação a isso e conscientizar os nossos colegas. Vamos a mais um pequeno intervalo e voltamos já. E mais um pequeno informe, relativo aos cursos, né? Cursos para a nossa área. Agora, em 26 e 27 de outubro, inicia o curso de Formação Internacional e Extensão Universitária em Constelação Familiar. As inscrições já estão abertas, aproveitem, tá? E aquele curso que eu falei na vez passada, curso de Interpretação de Exames Laboratoriais, que é um curso básico para todo terapeuta. O terapeuta precisa conhecer esse processo, né? Como é que funciona os sistemas do nosso corpo, que exames você deve pedir, um exame simples, básico, ele prepara para isso. Então, também as inscrições estão abertas, acessem nossas redes que vocês vão encontrar por lá como se inscrever, ok? E já começa esse mês, no final do mês. E vamos voltar com a nossa querida Vera, competente, conhecedora do assunto e que vai falar agora sobre o futuro do trabalho.
Bom, Aldeide, eu acho que essa é uma grande oportunidade para o movimento sindical que está se reinventando, se reestruturando para o seu fortalecimento e para os trabalhadores de estarem buscando as suas organizações sindicais. Por quê? Porque o mundo do trabalho ele se mostra de uma forma diferenciada. A tecnologia, o incentivo para o empreendedorismo, o incentivo para os micro, pequenos e médios empreendedores, tudo isso vai demandar de você ter conhecimento, tudo isso vai demandar de você estar qualificado e preparado para esse novo momento do mercado de trabalho. Daí vem no viés contrário, como eu acabei de dizer, de não entender o porquê dos cortes, tanto no custeio sindical quanto no custeio anunciado do Sistema S, diante do trabalho primordial que as entidades sindicais aquelas sérias fazem na área de qualificação profissional e que o Sistema S faz na área de qualificação profissional. Como é que os trabalhadores, como é que a sociedade vai poder enfrentar o novo mundo do trabalho, as novas modalidades de trabalho, muito voltada principalmente para a área de tecnologia, sem estarem devidamente qualificados e profissionalizados para enfrentar esse novo mundo. Então, é mais um apelo para que esteja perto das suas entidades sindicais, não esteja no grupo do quanto pior melhor. Nós temos que nos fortalecer e só através do conhecimento, do aprimoramento, é que nós teremos condições de enfrentar esse novo mundo do trabalho, que nós teremos efetivamente trabalho e não empregos. E através do trabalho, mas um trabalho regular, onde você aprenda também a ser contribuinte para um sistema um sistema social, para que você não chegue à velhice, a maioria talvez não chegue nem à velhice, estruturado e com vida digna, assegurando os seus direitos sociais. É verdade. Então, o que a gente também sugere, né? Exijam dos seus sindicatos a atividade que eles realmente representem, como foi colocado, né? Tem os sindicatos representativos e tem os sindicatos que não têm representatividade. Então, vocês vão ter que realmente pesquisar, né? Na nossa categoria, nós temos a Federação Nacional dos Terapeutas, nós fundamos 17 sindicatos, mas estamos fazendo uma revisão da situação atual de todos eles, chamar para que eles venham para este novo momento, conforme a Vera acabou de colocar. Vera, mais alguma informação? Não, nós queremos deixar aqui o nosso agradecimento, parabenizar a Federação dos Terapeutas pelo trabalho dinâmico, pelo trabalho coletivo que tem feito. Você, estando à frente, eleita pela entidade, nós temos visto você de forma incansável no Congresso Nacional, buscando a regulamentação da lei que ampara a profissão dos terapeutas, né? E eu digo para você que fico muito orgulhosa de ver uma mulher, e como eu costumo dizer, pequenininha, mas é um gigante. E os nossos, assim como eu a conheci nos corredores do Congresso Nacional, buscando amparo para a sua categoria, isso é um dirigente sindical e uma entidade que responde por aqueles que se prontificaram a depositar o seu voto e na sua representação. É uma entidade que efetivamente tem representatividade. E você é uma incansável e nós parabenizamos por isso. Eu que agradeço, Vera, agradeço a sua participação. E finalizamos aqui o nosso programa. Fiquem com a programação da TV Comunitária.